Salve, galera! Eu sou o Evandro Ciclope. Eu sou o Pera Lucas. E esse é o... Gabi Volver. E você está no... Garra Nerd! E que ótimo, que ficou meu ótimo. Gente, acontece então, como eu tava falando antes, como eu tava comentando antes, o óculos está super ajeitado. Em 66 os X-Men surgiram. Essa era a capa deles, tinha o Magneto como grande ameaça. Essa aqui é um compêndio com todas as origens de todos os heróis da Marvel. Eu já mostrei na origem dos Vingadores e agora eu tô mostrando na origem dos X-Men. É da Salvat, é os clássicos número 1, tem o Red Richards na lombada. Muito bom isso aqui, Salvat. No primeiro vídeo a gente mostrou esse gibi. Exatamente, é muito boa essa revista. E aí aparecia... E também aparecia os X-Men, tipo o Fera, Isso. o Wolver. Exatamente, ó. A primeira formação era Fera. Qual é que é, Gabriel? O Fera, O Anjo. Homem de Gelo, Ciclope e Jean Grey. Perfeito. Esses 5 era a primeira formação de combate dos X-Men. E também o Xavier, né? É, o Xavier. E aí eles ficaram... sempre teve. Eles ficaram sabendo que o Magneto ia destruir tudo. Daí eles foram lá deter um míssil do Magneto. Peraí. Então não mostra isso. Logo depois que eles deteram esse míssil do Magneto, que eles salvaram a humanidade, o Magneto voltou com a Irmandade, rolou várias tretas, e aí veio a morte da Fênix. É que eu tô segurando. Isso. Então o que aconteceu? A Fênix ficou super poderosa. Não, é Jean Grey. Isso. Boa, Gabi. A Jean Grey ficou extremamente poderosa, ficou com o poder cósmico da Fênix. E aí ela chegou a um ponto que ela não se controlava mais. Ela começava a atacar todo mundo, começou a destruir nave Shi'ar. Ela destruiu um sol. E aí ela destruiu um sol e acabou com uma galáxia inteira. Quando ela chegou nesse ponto, o Império Shi'ar se reuniu. Aqui o Lucas está mostrando muito bem, Lucas. Aqui os X-Men estão se preparando para uma batalha. Porque o que acontece? Depois disso, ó, vamos chegar aqui, ó. Os X-Men controlam ela, derrotam a Fênix, brigam com a Fênix, dá a maior treta. Só que aí acontece o seguinte, o Império Shi'ar dá um raio neles e eles vão parar no meio do Império... Aqui, ó, ela está sendo derrotada, ó, o Professor Xavier ataca ela, o Wolverine quase mata ela, se arrepende, aí vai o Xavier, ó, no mano a mano contra ela, ó. Ó o Xavier aqui contra ela. Olha o poder da Fênix aqui, ó, no auge. Aí ela fica extremamente poderosa. Aí eles vão parar no Império. Olha que tria essa cena, ó. E essa já é a nova formação dos X-Men. Que a gente vai falar depois da outra revista. Tem noturno, tem não sei o que. O Xavier desafia o Império Shi'ar, a guarda Shi'ar da Imperatriz Lilandra, para um duelo. Os X-Men contra essa galera do Império Shi'ar. E aí, gente, olha a treta que rola entre o Gladiador e o Colosso. Os dois destroem uma montanha, ó. Olha que cena. John Byrne era demais na época. Chris Claremont, né? Ó os dois brigando aqui. Quebram tudo, ó. E aí se levanta só o Gladiador, o Colossus perde. Essa saga ela foi muito marcante porque foi tipo assim, os X-Men surgiram em 66. A morte de Fênix foi ali por 80. Foi incrível porque foi homérica a batalha em que ela morre. Ela pede pro amor da vida dela matar ela, que é o Ciclope. E ele não tem coragem. E aí fica esse conflito interno entre os dois. Porque ela sabe que ela vai destruir com tudo se ele não matar ela. E aí rola esse conflito psicológico entre os personagens, é muito legal. E outra coisa, ela morre, a Fênix morre pela primeira vez nos quadrinhos. E ela vem, tipo, antes de muita gente, tipo, ela morre antes da morte do Superman. Foi um primeiro grande personagem que morre em quadrinhos, assim. Marcou, foi fantástico. Depois da morte dela veio a morte de Elektra, que também foi incrível e tal. Mas naquela época foi muito top, assim. Todo mundo adorava a Fênix como personagem, assim. Ela ter morrido foi tipo... Caraca, meu irmão, um super-herói morrendo, sabe?
Foi chocante. Aí depois, depois de um tempo, então a gente tem essa revista aqui que é a Origins, né? Número 1 da Salvat, clássicos. Depois tem a Saga de Fênix número 8 completa. Isso aqui tu não vai achar em sebo nenhum, é muito difícil. Pode ser que tenha lá na Soler, mas eu dei uma olhada lá, não achei, sendo bem sincero. Essa da Salvat, sim. Essa da Salvat até o Ed Carlos encomenda. Se você quiser, isso aqui eu recomendo muito, tá? É a origem de todos os personagens da Marvel, Vingadores, todos os principais ali da década de 60. Essa aqui também dá pra encomendar, né? Dá pra achar, Fênix. Além disso, daí depois disso veio o Funeral da Fênix, que é muito bom, que é da Salvat também, só que é aquele da capa vermelha, né? Tem o símbolo dos X-Men. Esse aqui é o número 15 da capa vermelha, da outra coleção da Salvat. E aqui tem o Funeral da Fênix, que é a história depois da morte dela. E aí eles mostram o que acontece quando eles trocam a equipe. Tipo, pega toda a história deles, quando eles eram jovens e imaturos, a construção da relação do Ciclope com a Fênix, quando ela chegou, como é que ele se encantou com a aparição dela e os poderes dela, a formação da Irmandade de Mutantes, que era o Blob, a Feiticeira Escarlate, o Mercúrio, o Mestre Mental, o Groxo, o Mestre Mental que vai para o Clube do Inferno e é o grande responsável da Fênix virar a Fênix Negra, virar a Fênix do Mal. Então aqui tem todo um compêndio de todas as grandes sagas dos X-Men até a morte dela. A primeira luta do Fanático. Gente, essa luta é tão primária que o Anjo tira o capacete dele, tipo, na época, né? Pro Xavier dar um raio telepático nele. Aí eles brigam contra o Super Adaptoide, até contra o... Quando eles trocam de uniforme, que daí eles deixam de ser estudante. Todo estudante X-Men tem roupa azul, a preta e amarela. Aqui eles estão com a roupa já com cores diferentes. A mesma formação clássica. Então é bem legal essa história. Aparece o sentimento dele. E aqui aparece o seguinte. Os X-Men original, que era aqueles 5 que o Gabriel comentou, eles vão enfrentar uma ilha chamada Krakoa e eles somem. Cara, Xavier tem que reunir novos X-Men. E aqui ele teve uma grande sacada, que é o quê? Ele pegou um X-Men de cada país. Então o Noturno é da Alemanha, a Tempestade é da África, o Colossus é da Rússia, o Apache é dos Estados Unidos, o Wolverine é do Canadá, o Banshee é da Escócia e o Solaris é do Japão. Olha a baita sacada dos caras naquele tempo. Foi muito legal. Só que na primeira missão morreu o Apache. Apache não, o Pássaro Trovejante. Daí foi bem louco isso, né? Foi o primeiro X-Men que morreu. E o Ciclope tá falando isso nessa história, que é Chris Claremont e John Byrne que fizeram. John Byrne. E aí ele fala da construção, tipo, da relação entre eles, da perda da inocência. Quando o Pássaro Trovejante morreu, foi a primeira vez que eles viram que eles não eram imortais, né? Isso foi bem chocante para eles. Daí ele fala de quando ela caiu no lago e veio como Fênix. Então essa história é muito tri, galera. Então vejam só, são 3 histórias e eu vou começar agora toda a saga dos X-Men em quadrinhos. Eu vou narrar tudo o que aconteceu de mais importante no arco, assim, as histórias mais marcantes. Então nós temos a origem, que é bem importante, que tem numa coleção da Panini também, edição histórica Marvel, que é da caixinha. A morte de Fênix, que eu não tenho outra sem ser essa, que até agora é preocupante, eu teria que ter um formatão dela, né, que é muito show essa história. O velório da Fênix e toda a história deles até a morte da Fênix. E no próximo vídeo eu vou falar sobre outros grandes marcos. Eu não posso falar muito, porque senão vira muita história e o vídeo fica muito extenso, tá? Então agora eu vou mostrar tudo isso, o quanto foi massa no quadrinho, como foi trios X-Men, essa trajetória dos X-Men, os vilões deles e tal. E depois eu vou falar como é que foi no cinema e o quanto o cinema... não tem explicação. Não tem explicação que os caras fizeram no cinema. Tá? Então era isso. Tem uma história bem legal pra contar pra vocês. Diz que o nego velho tava andando de Maverick assim e tal, e de pala, né? De gaúcho. E deixou uma parte do pala enroscada na porta. E saiu dirigindo com o Mavericão dele e tal, no centrão e tal. Dali a pouco uma pessoa começou a gritar: Ô nego velho, para!
Opala, Opala, Opala. Aí disse que o nego velho olhou, disse, que Opala, o que é isso aqui? É Maverick, não entende bosta nenhuma de carro. Entendeu? Opala, Maverick, né? Essa piada tinha potencial. Tomara que vocês tenham gostado. Vai ter o evento Otaku, no Shopping Plaza, entre a Visconde e a Júlio de Castilhos. Apareçam lá, vai ser uma honra ter vocês lá. Vai ter cosplay, vai ter a galera com... vai ter vários lojistas lá. Vai ser bem legal. O último Otaku que teve umas 400 pessoas, então o evento tem bastante potencial. Eu nem sei quanto é que tá o ingresso, tá? Mas apareçam lá, vai ser legal. Eu vou estar lá com o Joel Guerreiro, a minha história em quadrinhos. Apareçam na Soleira também se vocês puderem, tá, galerinha? Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Valeu!